Agora, meu amigo, a realidade chegou. A realidade do rebaixamento chegou. O Atlético pode entrar na zona do rebaixamento na próxima rodada. Vamos falar sobre isso. A realidade chegou no Atlético Miligramas. Estão a 2 míseros pontos da zona de rebaixamento. E o foco continua sendo na Sul-Americana, né? Continue o foco na Copa Sul-Americana. Até porque eu não importo eles serem campeões da Sula e logo na sequência serem rebaixados no Campeonato Brasileiro. Cara, eu sei que tem muitos times ruins na briga, inclusive o Santos, né, que tá pedindo para ser rebaixado novamente. Mas caso aconteça do Atlético ser rebaixado, aí a gente vai pra loucura. Vai ser gostosinho demais. E cara, mesmo que não caia, só esse sofrimento deles já é interessante. Afinal, as coisas voltaram para a realidade. O Cruzeiro disputando taças e o Atlético brigando contra a Série B. Aí eu pergunto para vocês e quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários o que acontece se a tabela de classificação terminar assim, ó. O Atlético sendo rebaixado, hein? E eu descansaria finalmente. Veria o sol nascer em um universo agradecido. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. E eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é o grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. É isso aí, pessoal, estamos ao vivo, Madrugalo, vamos falar do Galão aí que agora, meu amigo, a realidade chegou. A realidade do rebaixamento chegou. O Atlético pode entrar na zona do rebaixamento na próxima rodada. Vamos falar sobre isso. Tá aí, o campeonato aqui não nos interessa, aqui também não. Vamos chegar onde interessa, é aqui, né? Pelo segundo ano consecutivo é aqui a área onde nos interessa, né? Tá aí, ó. O Juventude venceu. O Bragantino tá com 26, mas ainda tá um pouco distante, né? Mas tá com 26. Fortaleza tem 24. O Fortaleza tem um jogo a menos que, assim como o Atlético, o jogo a menos deles é contra o Galo, né? Vitória venceu o Santos na Vila. Primeira vitória do Vitória, né? Fora de casa. No Brasileiro. Venceu. Foi a 31. Santos 31. Pelo número de vitórias, o Santos está à frente. E aí o Atlético tem 33, com 28 jogos, o Santos tem 28. O Santos tem um jogo a menos, se eu não me engano, contra o Palmeiras, na Vila. Jogo muito difícil para eles, a gente tem um jogo que também é difícil. Ainda mais pra gente, né? Qualquer jogo é difícil, mas contra o Fortaleza em casa. Internacional 35, Ceará 35, Grêmio 36, Corinthians 36, Bragantino 36. Você vê que até a 10ª colocação tá aí 3 pontos de diferença, né? Do Galo. Sendo que desses aí, o Bragantino já fez 29 jogos, Corinthians, Grêmio também, enfim. Aí vamos lá, vamos para a próxima rodada aqui, ó. Próxima rodada. Atlético e Ceará no sábado e também no sábado às 16 horas, Vitória e Corinthians. Então aqui nós já vamos saber o que vai acontecer, né? Se nós podemos entrar na zona ou não. Às 18 horas de sábado, nós já vamos saber se nós vamos poder entrar na zona ou não. Por quê? Se o Galo perder para o Ceará e o Vitória vencer o Corinthians, Vitória passa o Atlético. Deixa eu ver aqui se o Atlético empatar. O Vitória tem um saldo aqui. Menos 16, o Galo menos 6. Então, se o Atlético empatar com o time do Ceará, na próxima rodada ele não entraria na zona, né? E aí, mas vamos supor, o Atlético perde para o Ceará, a Vitória ganha. Beleza, passou.
Para a gente não entrar na zona, a gente teria que torcer para o Botafogo não perder para o Santos no Engenhão, né? Então, essa é a situação da próxima rodada. Eu acho que o Atlético tem o jogo menos difícil, mas também é sempre difícil. O Ceará está até na nossa frente, né? Mas vitória contra o Corinthians é um jogo um pouquinho mais chato e tudo. E principalmente o Santos fora contra o Botafogo, né? Num gramado sintético lá e tudo. O Botafogo venceu a última rodada. E o Botafogo está aqui com 46. É o quinto colocado, está buscando entrar aqui no G4, né? Alcançar o Mirassol. Enfim, gente, tá aí. Então essa é a tabela. O próximo jogo é esse. É uma vergonha, né? É uma vergonha a situação em que a diretoria de futebol e principalmente os donos da SAF, e jogadores também, claro, colocaram o Atlético, né? Mas principalmente os donos da SAF. E também diretoria de futebol, não vou tirar nem diminuir também não, porque são eles quem contratam, são eles quem vão ao mercado. Mas o que eu acho mais triste de tudo que vem acontecendo, tá? O que eu acho mais triste é a arrogância dentro do Atlético. Eles acham que são grandes conhecedores. Acham que estão fazendo um belíssimo trabalho. Eu aposto que se você for aí no YouTube, no Instagram, você também vai encontrar pessoas aí, atleticanos, dizendo isso também. Eu defendo. O trabalho deles é um excelente trabalho. Com certeza. Porque eu sempre digo, gente, a SAF do Atlético não é nem para o céu nem para o inferno. Não é a pior nem a melhor. É a pior de todas. Eles acham que é a melhor SAF do Brasil. Eles dizem isso, né? Mas tem coisas positivas sim, como eu sempre digo. Se você lembrar o time do Atlético 2018, 2019, dá vontade de chorar. E o Atlético melhorou, o Atlético foi campeão, conquistou títulos. Esse dá vontade de morrer, então. 2 títulos, chegamos em 2 finais, perdemos as 2. Não só por questão de elenco, mas por erro dos jogadores, erro do Milito. O Milito teve muitos méritos, mas também teve deméritos nas finais. Onde, por exemplo, ele colocou o Lianco para jogar de lateral direito e insistiu em um erro. O Saravia estava bem na temporada, teve uma lesão, voltou e aí o Milito acabou colocando o Lianco para jogar. O Lianco foi muito mal nas finais pela direita ali. Volta Milito. Muito mal. Na final contra o Botafogo podia ter mexido, feito alguma coisa ali, mesmo no primeiro tempo. Não fez nada. Jogadores também, que tiveram a mínima competência. Mas enfim, passou, perdemos as finais, ok. Chegou esse ano, veio o belíssimo trabalho, né? O trabalho fantástico. E o mais engraçado é o que eu venho falando, que assim, ainda assim nós podemos ter um ano bom. É tão louco que no final nós podemos ter um ano bom. Bom que eu falo assim, um final, né? O ano não está sendo bom pra gente. Mas um final, um desfecho positivo, pode ter. A gente pode ganhar uma Sul-Americana e ficar lá em 15º no Brasileiro, tá ótimo. E rebaixado, né, do Brasileiro. Mas pode também ter uma tragédia. Pode ser eliminado pro Del Valle, que hoje é o favorito no confronto, tá? O Del Valle é favorito. O Del Valle é favorito contra o Atlético nesse confronto hoje. E se a gente for eliminado e ainda pode cair para uma Série B, então pode ter um ano trágico. Nós estamos nessa... Ou pode ter um ano que não seja trágico, mas melancólico. Por exemplo, perde para o Del Valle, é eliminado e fica no limbo do Brasileiro, não vai nem para uma Sul-Americana no que vem. Pode também, mas não cai. A realidade, acho o seguinte, né? Voltando à realidade. Eu acho que arrotam a arrogância e a verdade é a seguinte: o trabalho vem sendo mal feito. Esse ano rechearam o nosso elenco de jogador medíocre. E eu quero ver se no final a gente ganhar a Sul-Americana. Tomara que a gente ganhe. Não sei como, mas tomara que ganhe. Seja aí nos pênaltis e tudo, como foi inclusive, né? Em algumas situações que a gente passou pelos pênaltis e tal. Que não me venham querer
botar as asinhas de fora e querer continuar com essa arrogância, não. Tá? Porque a primeira coisa, a Sul-Americana do Atlético, hoje nós estamos na semifinal, mas fase de grupos foi algo patético. Eliminamos o Bucaramanga, né? Não, foi o Bucaramanga nos pênaltis, perdendo em casa. Enfim, uma Sul-Americana que chegamos até a semifinal, mas também a Série B, é a segunda divisão da Libertadores. Como disse o Sérgio Sete Câmara, a gente criticou, mas no final ele tem razão. É um título importante, sim. Estou desmerecendo, falando que não é. É um título importante, mas também não é o título mais difícil do mundo. Não é o título mais difícil, mas não é a Libertadores, não. Então, assim, tomara que a gente conquiste, vou ficar feliz demais, vai ser importante para a história do Atlético, como eu sempre digo, mas também não vem querer se ganhar, não vem querer arrotar essa arrogância de novo, não. Tá? Porque é a Sul-Americana e segundo ano consecutivo brigando para não cair no Brasileiro, aí eu pergunto, hoje, 2025, vocês estão sendo diferentes em quê de uma associação incompetente? Eu queria saber dos estudados, dos digníssimos, o que a SAF do Atlético hoje está sendo diferente do Atlético Associação com um presidente incompetente? SAF com cara de associação, né? É o segundo ano consecutivo brigando para não cair. E aí, quando eu chego na coletiva do Rafael Menin e questiono sobre o elenco estar piorando ano após ano, eu sou, entre aspas, refutado, né? Aí a gente vai falar, ele jantou o Beto. Tem informação, Beto? Não, nós não pioramos o elenco ano após ano, não. Nós melhoramos. Hoje a gente tem um baita elenco. Se a gente precisa de alguém no segundo tempo para entrar e mudar a partida, tem o Biel, pô. Você tem o Biel, pô. O cara joga demais, o Biel. Bom pra caramba. Quem não quer o Biel no seu time, não é verdade? Eu não. Então, assim, gente, infelizmente, e eu só citei o Biel porque, pra falar a verdade, tem como citar muitos aqui, né? Um elenco muito mal montado, muito mal montado. Então, o Atlético está brigando para não cair de novo e hoje estamos aí chegando agora à 30ª rodada, a 2 pontos da zona do rebaixamento. Então, parabéns a todos os envolvidos, e aí é todos, desde dos donos da SAF até os jogadores também. Que também muitos jogos dava pra gente ter vencido. Dava pra gente ter vencido com o elenco que a gente tem. Muitos. Mas também não se doam, não correm. Aí quando tá. E tudo bem que tá errado, né? Mas quando não estavam recebendo lá o salário, foram treinar com os bolsos pra fora, em protesto. Mas ganhar. O Atlético não ganhou do Vitória, se eu não me engano, nesse brasileiro. Você pega os times lá debaixo da tabela. Você pega os times aqui debaixo da tabela. Juventude a gente não conseguiu vencer em casa. O Vitória a gente não venceu. O Santos a gente perdeu na Vila e empatou aqui. Né? O Ceará não lembro do Ceará no primeiro turno, como é que foi não. A gente ganhou do Ceará. A gente ganhou do Ceará, é mesmo. A gente ganhou do Ceará. Vai perder agora. Né? Então, assim, gente, o Atlético faz realmente um péssimo brasileiro. Um péssimo brasileiro. E não é à toa, não é em vão, não é porque deu azar, não. É porque hoje o trabalho da turma que está no Atlético é um trabalho incompetente, é um trabalho fraco, um trabalho que merece crítica, um trabalho que tem que baixar a orelhinha e escutar calado. Mas não, eles vão ainda tentar dizer que fazem, acontecem. O Atlético está a 2 pontos da zona do rebaixamento. O trabalho de vocês é uma vergonha. Vocês hoje no Atlético são uma vergonha. Uma vergonha. Deviam ter vergonha do trabalho ridículo que vocês fazem. Mesmo numa semifinal de Sul-Americana, como o Atlético está, o trabalho é uma vergonha. Uma vergonha.
tá? Não sabe montar elenco. O Atlético, eu vou falar uma coisa, tinha que falar mais baixo, porque meu menino tá dormindo aqui, tomara que ele não acorde. Mas assim, eu vou me alterando, daqui a pouco eu vou ouvir a opinião de vocês, tá? Mas o Atlético tem eu não queria adjetivar, mas uma porcaria de um negócio chamado SIGA, que eu não sei pra que existe, se não usa. Sabe por que eu tô falando isso? Porque o Atlético tem o SIGA para no final das contas, o treinador chegar e falar assim, não, eu quero esse jogador aqui. Eu quero aquele ali. Não, mas olha, nós temos aqui opções aqui de jogadores jovens, melhores. Não. Eu quero aquele ali. Eu quero 8 milhões de dólares no Júnior Santos. Tem que ser o Júnior Santos. É o Júnior Santos. 8 milhões de dólares nele. É isso. Eu quero o Rony. Porque o Rony comigo lá em 2000 e bolinha jogou. E aí eu quero o Rony. Não, mas pode ficar tranquilo, porque o fulano jogou comigo em tal clube e comigo ele... E aí eu... É isso. O Atlético virou isso. O SIGA não serve para nada. Né? Com relação a reforço. Aí outras coisas de análises e tal, aí beleza. Mas assim, para reforços, o SIGA não serve para porcaria nenhuma. Serve para nada, é inútil. É inútil. Porque era hora, então, o diretor chegar e falar assim, não. Você quer o Júnior Santos? Então você arruma um barraco e vai morar com ele. Porque nós temos uma ferramenta aqui que mostra que com 8 milhões de dólares a gente consegue contratar um jogador top na Argentina, top no Equador, top na Colômbia, um atacante jovem de 22 anos, de 20 anos, top. E não um cara de 30, que teve uma grande temporada. Mas não. A gente tem uma ferramenta aqui, mas para quê? Se o treinador chega e fala assim, eu quero A, B, C e D, e vai lá e traz, não tem questionamento, não tem nada. Então para que serve esta porcaria? Serve para quê? Eu queria entender. Então o Atlético é isso, o treinador chega, pede os seus jogadores e benção, vai lá e traz e pronto. E aí nós estamos agora com um elenco, com esse elenco também medíocre, com esse elenco que não dá gosto nenhum de torcer por ele, sem alma, sem identidade com um atleticano. Por isso que o torcedor não vai no estádio esse ano, porque o torcedor vai lá para ver esses caras aí, velho. Nunca vai, que desânimo. Né? Que desânimo ir pro estádio para ver esses caras que não representa nada, que a gente não tem representatividade nenhuma neles. Zero nessa turma aí. Zero. É jogador birrentinho. Cheio de jogador birrentinho. Estrelinha. Jogador que não joga porra nenhuma. Entendeu? Isso. E é isso. É isso que é o Atlético agora. Mas eu tô errado. Porque eu não estudei para falar isso. Eu tô errado. Porque eu falei que o Atlético vem piorando o elenco ano após ano e eu tô errado. Você não tem informação, Betão? Certo deve ser quem tá lá. Fazendo esse trabalho de merda e o torcedor tendo que passar essa vergonha de brigar contra o rebaixamento de novo. Aí, para encerrar meu comentário e ouvir você agora, eu quero perguntar para todos aí. O que difere a SAF do Atlético hoje para uma associação com um presidente fraco, com um presidente incompetente? Qual é a diferença hoje, gente? Nada. Qual é a diferença? Tá igualzinho em 2019. Em 2019, não estou falando que o Sete Câmara é incompetente, nada disso. Mas só para dizer que, por exemplo, em 2019, por exemplo, quando a gente tinha um time, né, medíocre e tudo, não tinha dinheiro e estava com esses problemas e tudo, a gente chegou numa semifinal de Sul-Americana e só não foi para a final por conta de um jogador que é o que eu mais odeio da história do Atlético para mim. Se você falar assim, Beto, qual o jogador que você mais odeia da história do Atlético? Para mim chama-se Elias. Esse é um que dá vontade, igual os outros falam, de obrigar ele a falar que nunca jogou no Galo. Esse tinha que obriga ele a falar que nunca jogou no Galo. Aquele áudio famoso, né? Porque se não fosse o Elias, a gente tinha ido para a final ainda. Né? Então, assim, qual que é a grande diferença da SAF hoje do Atlético para uma associação com um presidente incompetente? Eu queria saber. Se alguém tiver a resposta aí, manda para mim, gente, que hoje eu não consigo mais saber a diferença. Talvez a diferença é que antes não tinha dinheiro para nada, então tinha que sair pegando empréstimo de tudo quanto é jogador,
E hoje você ainda consegue investir, porque você vendeu o Paulinho caro pra caramba, vendeu mais uns 30 jogadores, saiu vendendo um monte também barato, mas vendeu um monte de jogador, e na hora de contratar e repor, vai lá e repõe com o Rony, com o Júnior Santos, com o Caio Paulista, Dudu. quem? Vai lá, o Gabriel Menino. E o Dudu Vai repondo 92. com essa turma aí. A diferença é essa. Porque antes o presidente incompetente não tinha nem dinheiro, agora tem dinheiro, só que o dinheiro eles gastam desse jeito, pagando salário milionário para Rony, para Júnior Santos, para essa turma. Então a diferença, eu acho que eu achei a diferença. A diferença é que antes era mais difícil. Agora pelo menos tem o dinheiro para poder montar um time. Só que a incompetência é tão grande que não consegue. Eu achei a nota do Atlético muito desnecessária. Eu acho que a notícia que a ESPN trouxe, o próprio Tanaka trouxe antes uma notícia diferente, né? Mas depois a ESPN trouxe, para mim a notícia, ela não tem nada demais, é uma notícia que na verdade é algo até óbvio, que se não tivesse a notícia, todo mundo olhar e falar assim, cara, isso é óbvio, que no final do ano vai ser discutido se o Hulk fica ou não. O Hulk hoje é reserva do Sampaoli. O Sampaoli tem contrato com o Atlético. Vai ficar no Atlético para o ano que vem. A não ser que ele não fique. Aí beleza. Agora, o Sampaoli fica para o ano que vem. Se o Sampaoli chegar e falar para a diretoria, olha, eu não conto com o Hulk ano que vem. E aí, gente? Então, assim, aí o Atlético soltou uma nota para falar que é o Clube Atlético Noteiro, tem nota toda hora também. Aí a nota para desmentir a notícia do Hulk que o Atlético não estaria pensando que não sei o quê. Cara, vamos falar a verdade? A notícia ela é verdadeira. Não é que o Atlético está pensando ou não pensando. É que no final do ano vai ser discutido se ele fica ou não fica. Ele vai bater 40 anos. Tem mais, Já tá tem na mais um ano de INSS contrato. já. E aí? Que tem um ano de contrato? Podia ter 10. E aí? Se não quiser, encerra o contrato e acabou. Entendeu? Então, assim, é umas coisas desnecessárias também. Vai, gente. A notícia é essa. O Atlético e Hulk vão conversar, o Tanaka trouxe isso, vão conversar no final do ano para decidir o que vai ser melhor para o clube, para o atleta, para não sei o que. Vão conversar. Não adianta o atleta negar, não, porque vai conversar. Até porque, como eu disse, o Sampaoli é o treinador. Se o Sampaoli disser, não quero o Hulk aqui ano que vem, eles vão fazer o quê? Eles vão obrigar? Então, gente, é aquelas coisas desnecessárias. Você quer ver a diferença hoje? A diferença aí, isso aí vai... Corações vão ficar machucados. A diferença hoje entre o trabalho que é feito no Atlético e no Cruzeiro, eu estava vendo aí, não sei o nome, nem o nome do jogador, mas o Cruzeiro contratou de graça, um atacante que destruiu aí no Sub-20, né? É o Neisser. O cara é o quê? Colombiano? Não, enfim. É ele É mesmo. uma grande promessa. Villarreal. Promessa. Jovem, uma grande promessa. O Cruzeiro foi lá e buscou o cara de graça pro ano que vem. O Atlético vai lá e traz o Biel, velho. Essa é a diferença. O Biel é aquele cara que você fala, caramba, beleza, é um jogador ok. Mas O Dudu todo mundo veio sabe de que graça nada também. demais, né? Todo mundo olha e fala que esse cara é nada demais. É ok, não é? Então, essa é a diferença. Pois é, essa é a diferença. Eles têm um trabalho realmente que vão lá garimpar jogadores e tal nesse mercado sul-americano. A gente não. A gente tem uma ferramenta que é inútil porque o Atlético contrata só o que o treinador quer. Eu quero o fulano. Eu quero o fulano. Vai lá e traz o cara e pronto, acabou. Entendeu? É isso aí. Dudu que Ou eu alguém diga. acha ou alguém acha que o Leonardo Jardim ele passou. Tem 2 anos que o Leonardo Jardim acompanha o futebol do Arroio. Alguém acha isso? Tem 2 anos que ele acompanha o futebol desse Vila Real aí. Ele estava lá nos Emirados Árabes acompanhando o camarada que joga no Sub-20 da Colômbia, não sei o quê. Entendeu, velho? Essa é a diferença. Aí quando a gente vai e fala, pô, leva um Garcês para aí, o cara vai conhece os caras, conhece os atalhos, o jogador. E olha que o Garcês, ele nem trabalha, assim, entre aspas, vamos dizer assim, com isso, né? Não é o ganha-pão dele. Se fosse, ele faria um trabalho ainda melhor. Porque ele ia poder parar e assistir tudo. Analisar tudo e tal.
Betão da Massa, aqui de nosso, bom, Betão? Tudo na paz, né? Betão, olha a situação do Atlético. O Atlético, ele tem o Palmeiras e o Flamengo brigando pelo título. Olha a situação do Atlético. O Atlético, ele tem que resolver a vida dele agora. Você entendeu? Porque se deixar para a última rodada, meu caro, você sabe quem que pega o Santos na última rodada, né? O Cruzeiro. O Cruzeiro não tá disputando título, não vai estar disputando o título. O Cruzeiro, para meter time em reserva contra o Santos, entendeu? Entregar pro Santos, acontece que entrega. Se o Atlético depender do Cruzeiro para empatar com o Santos ou para ganhar do Santos para não cair, aí, meu amigo, nós podemos juntar nossas malas e ir caindo para a Série B. Abraço. E tem outra coisa, o Cruzeiro não é nem essa questão de ajudar ou não ajudar o Atlético. O Cruzeiro, ele vai fazer um campeonato para chegar o mais rápido possível e estar na Libertadores, na fase de grupo. Já está classificado matematicamente na fase de grupo. Fez isso, acabou. Ele vai segurar os jogadores para a Copa do Brasil. Só vai rebaixar o rival no Ele final. vai segurar os caras para a Copa do Brasil, que é depois do Brasileiro. Então, o certo para o Cruzeiro é na última rodada do Brasileiro poupar todo mundo, porque depois já tem Copa do Brasil. Então não é nem por conta só disso, não. Boa noite, aqui. Primeiro sobre o Neiza Vila Real lá, o pré-contrato dele tem uma multa de 30 milhões de euros. Então talvez ele nem chegue a jogar pelo Cruzeiro, e o Cruzeiro pode ganhar esse dinheiro aí, porque já tem times da Europa sondando. E segundo sobre o áudio do rapaz aí que ele falou. Aí, deixa eu te falar, vou parar aqui só pra falar. Aí você imagina pro próprio Cruzeiro, se esse cara não jogar por lá, eles vão assinar um pré-contratinho, então aqui, ó, tá assinadinho, bonitinho. Aí o clube lá fala, pô, esse cara é craque. Ah, paga aí os 30 milhões. Aí o Cruzeiro fala, opa, beleza. Ele nem precisou vir, eu ganhei 30 milhões de euros. Então é isso. A gente não, você tem que ser uma somatória de 15 jogadores para bater 30 milhões de euros. Porque vai vendendo. O jogador fala assim, eu quero ir embora. É 1 milhãozinho, tá bom, já pode vender. Quanto que você quer nele? 1 milhão de euros? Tá vendido. Você, nosso jogador mais importante da temporada aqui, quer sair? Quer? 1,5 milhão? Tá bom, tá vendido. Aqui a gente é uma mãe, a gente vende qualquer valor, meu amigo. Você falou que quer ir embora, a gente tá vendendo. Aí é isso, cara. Aqui você tem que somar 30 jogadores, você vende 30 para dar os 30 milhões. O Thiago Ruas, não acredita em rebaixamento, impossível. Eu não acho impossível não, viu? Do jeito que esse time joga no Brasileiro, eu não acho impossível não. Valeu, gente. Fiquem com Deus aí. Obrigado. Até amanhã. Cara, é o que eu disse no início do vídeo. A briga lá pelo rebaixamento tá grande, né? Tem vários times tão piores quanto o Atlético. Mas só esse sofrimento que os caras estão passando, a volta para a realidade, o Atlético disputando rebaixamento contra a Série B, o Cruzeiro de volta à disputa de grandes taças, isso aí tá gostosinho demais e vai se manter, afinal é a realidade que sempre foi e sempre será. Deixe o seu gostei no vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. E mesmo que não caia em 2025, se manter os mesmos problemas dentro e fora de campo, não vai demorar muito para cair não, hein? Vai ser em 2026, no mais tardar em 27. Fui!